Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 37ª rodada do Brasileirão. Quinta-feira, dia 5/12. Dia 5/12, 2024. Dois jogos pela parte de baixo da tabela. Cuiabá já eliminado, veio ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, que briga contra o rebaixamento. E aí, o Fluminense, aos trancos e barrancos, vence o Cuiabá por 1-0. E o outro jogo, que é o jogo aqui embaixo em tela, Atlético Paranaense e Bragantino, confronto direto. Para o Atlético Paranaense, se vencesse, chegaria aos 45 pontos, acabava toda a situação. O Atlético Paranaense, se vence, vai a 45, o Bragantino ia ficar ali com 38 pontos, o Criciúma 38, o Atlético Paranaense se livrava, ia para a última rodada só para cumprir tabela. O Atlético Paranaense, se empatasse, ia ficar com 43, o Bragantino com 39, né? O Bragantino tinha 38, ia chegar a 39, o Atlético Paranaense ia chegar a 43, o Bragantino não pegaria mais ninguém, Bragantino rebaixado e Atlético Paranaense e o Fluminense salvos, porque o Fluminense venceu. Só que não aconteceu isso para o Furacão. O Atlético Paranaense perde em casa e se complica bastante. Com esse resultado do Bragantino, por um momento o Fluminense estava se livrando, o Fluminense voltou a correr risco, e o Fluminense e Atlético Paranaense tem jogos mais difíceis do que o do Bragantino. O Atlético Paranaense joga contra o Atlético Mineiro fora de casa, e o Atlético Mineiro tem 44 pontos. Vamos lá que o Fluminense vença o seu jogo contra o Palmeiras, vai a 46. O Atlético Paranaense vença o Atlético Mineiro, vai a 45. O Bragantino vence o seu jogo, vai a 44. Aí o Bragantino fica com 10 vitórias, igual ao do Atlético Mineiro. E o Bragantino tem um saldo de -8. O Atlético Mineiro também -8. Só que se o Bragantino ganhar, o saldo do Bragantino vai ficar maior. E sabe quem é que cai? O Atlético Mineiro. O que eu estou querendo dizer com isso? O jogo também é de risco para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não pode dar mole, que ele pode ser rebaixado. Olha a situação que o Furacão se meteu no ano do seu centenário. Atlético Paranaense 1, Bragantino 2. É um conjunto, né, parceiro? É um conjunto de situações, né? Montagem de elenco, aquela mãozinha, né, que não abre de jeito nenhum. E um erro estratégico agora no final. Não sei se o Atlético Paranaense vai cair. É boa. O Lúcio ainda não é treinador, cara. Mas não tem jeito, vai ter que ir pro último jogo com o Lúcio. De repente faz um milagre. O Atlético Paranaense só depende dele. Ganhou, se safou. O problema é o futebol que o Atlético Paranaense está jogando, né? Mas a situação é que o Atlético Mineiro também não está jogando nada, né? Então não é tão impossível o Atlético Paranaense ganhar do Atlético Mineiro lá. Rapaz, por incrível que pareça, a situação do Bragantino, apesar do Bragantino estar na zona de rebaixamento, a situação do Bragantino é menos tensa
do que do Atlético Paranaense e do Fluminense, por incrível que pareça. Então vamos falar rapidamente desse jogo, Atlético Paranaense 1, Bragantino 2, aonde coloca o Bragantino numa situação não confortável, tá? Mas numa situação na qual vai ter que acontecer um desastre. Eu acho que nem assim, porque se o Bragantino vencer, pelo meus cálculos aqui, o Bragantino não cai. Porque se o Bragantino vencer, e como tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, se o Atlético Paranaense ganhar, vai a 45. O Bragantino vai a 44 e passa o Atlético Mineiro. Se empatar Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o Bragantino ganhar, o Bragantino vai a 44, passa o Atlético Paranaense. O Bragantino só depende dele para não cair. Basta ganhar. Basta ganhar. Então vamos falar sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão e meu amigo torcedor do Bragantino, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que cifrão está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, cara. Vamos aqui, rapidamente. Eu já dei a introdução. O que o Furacão tem que fazer para não cair? Ganhar do Atlético Mineiro. Ganhar do Atlético Mineiro. Ou torcer pro Bragantino empatar. Vamos lá. O que o Atlético Paranaense precisa para não cair? Bom, o Bragantino não ganhar. Se o Bragantino não ganhar, o Atlético Paranaense pode até perder. Outra situação. Se o Atlético Paranaense perde e o Bragantino ganha. Se o Atlético Paranaense perde, o Bragantino empata. O Bragantino fica com 42 pontos, mas fica com a vitória a menos. Ou seja, o Bragantino rebaixar. Então, para o Furacão não cair, o que tem que acontecer? O Bragantino não vencer o Criciúma na última rodada. Não vencer. Esse é um ponto. E a outra situação é o Atlético Paranaense ganhar. Se o Atlético Paranaense ganhar o Atlético Mineiro, acabou. Acabou. O Atlético Paranaense salva. Se o Atlético Paranaense empatar, fica com 42. Aí fica 43. Aí, se o Atlético Paranaense empatar, o Bragantino não pode vencer. Se o Atlético Paranaense perder, o Bragantino não pode vencer. Ainda está nas mãos do Atlético Paranaense. É só vencer que se safa de agora. É impossível? Não. Mas diante do futebol do Atlético Paranaense, tá meio complicado. E o Bragantino? O que o Bragantino precisa para não cair? O Bragantino precisa vencer. Se o Bragantino vencer, ele não cai. Se o Bragantino vencer, ele não cai. Porque se o Atlético Paranaense vencer, o Bragantino vai passar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fica com 44 pontos, o Bragantino vai a 44, o Bragantino vai a 10 vitórias, igual ao Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro tem um saldo de menos 8. O Bragantino também de menos 8. Só que se o Atlético Mineiro perder, o saldo do Atlético Mineiro vai piorar e o do Bragantino vencendo melhora. Ou seja, simples. O Bragantino venceu, se safou. Se o Bragantino empatar, tá rebaixado. Se perder, tá rebaixado. Então, o Bragantino não pode empatar e nem perder. O Bragantino, para se safar, tem que vencer. O Atlético Paranaense tem que vencer. Mas o Atlético Paranaense pode empatar desde que o Bragantino não vença. Cara, os
os jogos vão ser tensos. O Bragantino joga em casa contra o Criciúma, né? Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu pegar aqui, rapaz. Isso, eu pegar aqui. Aqui. E o Bragantino joga em casa com o Criciúma e o Atlético Paranaense joga fora contra o Atlético Mineiro. E o Fluminense joga fora contra o Palmeiras. Para o Bragantino, venceu, se livrou. O Bragantino vencendo, quem é que vai cair? Ou o Atlético Paranaense, ou o Fluminense, ou o Atlético Mineiro. E aí você vai ver uma situação que, por mais que o Bragantino esteja na zona do rebaixamento, a probabilidade do Bragantino cair é menor do que do Atlético Paranaense, do Fluminense e do Atlético Mineiro. Porque o jogo, a princípio, do Bragantino é menos complicado, porque vai pegar um time que já está rebaixado. Rapaz. Situação complicada. Aí vamos aqui para o jogo. Vou ser sincero, amigo torcedor do Furacão. O Bragantino ganha com 2 gols do Sacha. 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo só deu Bragantino. O Furacão não viu a cor da bola, irmão. Bragantino dominou o jogo, atacou mais, foi mais preciso, mais organizado. Atlético Paranaense muito mal, muito nervoso. A bola parecia uma pedra vulcânica. Estava torrando no pé de todo mundo. Alguns jogadores tentando, você viu jogadores esforçados, mas não conseguia juntar os pensamentos. E aí, com muita justiça, o Sacha faz o primeiro gol com 14 minutos. E aí o Atlético Paranaense tenta um pouco para cima, mas completamente desorganizado. E o Bragantino mais organizado, dando algum espaço ao Furacão. O Furacão até criou uma boa oportunidade, eu acho que foi com o Eric, se eu não estiver enganado, de fora da área, ficou aberto para ele, chutou mal, o goleiro pegou. Teve umas 2 ou 3 situações, teve uma grande defesa do goleiro do Bragantino, que ele defendeu, depois ele saiu para encaixar, e encaixou mal, a bola quicou, ele voltou. O Furacão criou umas 2 ou 3 oportunidades ali que poderia ter empatado se fosse um pouquinho mais preciso, mas o Furacão não fez um bom primeiro tempo, muito pelo contrário. Primeiro tempo ruim, onde o Bragantino foi melhor. E, para mim, merecidamente, o Bragantino saiu o primeiro tempo vencendo por 1-0, porque o primeiro tempo do Furacão foi ruim, desorganizado, tenso. E aí vai para o segundo tempo, começa o segundo tempo, o Bragantino de novo melhor. E aí a torcida que já tinha vaiado o time no intervalo, começa a vaiar de novo. O Lúcio vai lá e faz 3 substituições, entra o Fernandinho, entra o Canóbio e entra o... Agora, deixa eu pegar aqui. Que entrou bem o rapaz, o Emerson. Entrou bem o Emerson. E aí o Canóbio pelo lado direito começa a botar um fogo danado, o Atlético Paranaense melhora, começa a empurrar o Bragantino para trás, o Bragantino não sai mais para contra-atacar, o Bragantino só fica defendendo ali o resultado. E já chegando ali mais para o final do segundo tempo, mais ou menos ali com uns 30 minutos, tem empate com o gol do Eric. Um bonito passe a bola, aquela bola sem força, né? O Eric vem em Facão, que estava jogando de lateral direito, improvisado de lateral direito, cabeceia e empata 1-1. Esse empate de 1-1 com a vitória do Fluminense aqui no Maracanã estava rebaixando o Bragantino. O Bragantino estava rebaixado. E aí o Bragantino foi para cima, fez algumas substituições, foi para cima.
E o Atlético Paranaense não conseguiu segurar o resultado, que o campeonato acabaria, né? Com o empate, o campeonato acabaria, o Atlético Paranaense ficaria livre do perigo pela pontuação. E aí, já os 30 e poucos minutos já, estava ali faltando, já tem uns 35, 36 minutos mais ou menos. O Sacha de novo de fora da área, depois no bate e rebate, uma confusão dentro da área, o Sacha fora da área consegue colocar por cima e fazer 2-1 Bragantino. E depois só foi segurar, que o Atlético Paranaense estava completamente tenso, não conseguia fazer mais nada e terminou o jogo. Então vamos ser sinceros, amigo torcedor do Furacão. O Bragantino foi melhor o primeiro tempo, indiscutivelmente, mais organizado. No segundo tempo, o Bragantino começou melhor. O Atlético Paranaense, com as mudanças, melhorou, mas muito mais na jogada individual do Canóbio ali, do Emerson, com jogadas individuais do que taticamente. Taticamente, o Furacão não existe. Fez o gol, só que não tinha organização para segurar. E aí, tomou o segundo gol. Amigo torcedor do Furacão, a torcida enxerga de uma maneira, quem não é torcedor enxerga de outra. Mas, cara, o Furacão não fez um jogo para ganhar. O Atlético Paranaense não fez um jogo para ganhar. O Bragantino começou a partida indo para dentro para ganhar, com vontade de ganhar. Depois, obviamente, tentou ficar segurando os resultados. E quando tomou um empate, foi para dentro de novo para ganhar, com vontade de ganhar. Ou bola ou búlica. Então, cara, a organização do Bragantino foi melhor. Não vou falar de vontade, não, que vontade o Atlético Paranaense tinha. Mas não tinha organização. E aí, no final do jogo, um tumulto lá, eu querendo quebrar o vidro. Mas só um detalhe aqui que eu acho eu preciso falar sempre, né? Porra, tu vai fazer um jogo na casa do adversário. Tu faz o gol, comemorar onde? Se a torcida é toda do adversário, tu não pode comemorar? Porque onde você for comemorar, tá comemorando em frente à minha torcida, porra, a torcida é toda do adversário. Complicado. O Sacha não tomou o cartão amarelo por causa disso. Ele tomou o cartão amarelo porque ele tirou a camisa, né? Aí eu até entendo, né? Porque a camisa tem patrocinador, né? Na hora do gol, é a hora que o patrocinador quer aparecer, ele vai tirar a camisa. Mas eu vi ali os jogadores do Atlético Paranaense indo para cima dos jogadores do Bragantino para arrumar um tumulto. Um tumulto porque ele ia comemorar o gol aonde? O Sacha estava comemorando um gol que estava dando chance do Bragantino não cair. Aí ele não ia comemorar o gol porque a torcida toda do Atlético Paranaense. Cabe, né? E aí, outro lance lá, o lateral do Bragantino consegue tirar uma bola, aí comemora, né? O torcedor taca água, cospe, o cacete. E aí o juiz vai dar um esporro no jogador. Porra, irmão. Então, tá se invertendo as coisas. O capixaba vai lá, vai no ombro, consegue ganhar a bola e comemora. Mas só tem torcedor do Atlético Paranaense, ele vai fazer o quê? Comemora. Ah, nego tá cagado. O juiz vai dar um esporro no cara, no capixaba. Porra, tinha que dar um esporro na torcida, pô. Bom, agora o Atlético Paranaense tem que vencer para não contar com a ajuda divina. Se o Atlético Paranaense vencer, acabou. Agora, se não vencer, no caso, empatar ou perder, vai ter que contar com a ajuda divina. O Bragantino, basta ganhar. Ganhou.
alguém vai cair no lugar do Bragantino. Alguém vai cair. Ou Atlético Mineiro, ou Fluminense. Ou o próprio Atlético Paranaense. Vitória justa do Massa Bruta. Vitória justa do Massa Bruta. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!